Oi, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre essa obra, a importância do ato de ler, de Paulo Freire, há mais ou menos um mês. Eu comecei essa leitura, deixo a recomendação para aqueles que pretendem freirear. O livro é composto por duas partes, sendo que no final da segunda parte tem um texto de Terezinha Azeredo Rios, que se chama Freirear. Então é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês, sobre freirear. Então, nessa parte, nos fala assim: nesse tempo de educação maltratada, de cidadania machucada, é importante freirear, para levar adiante as indagações que Paulo Freire trouxe a cada momento no trabalho que desenvolveu e nos diversos espaços, nas conversas com os amigos, discípulos e companheiros de luta. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre uma pequena parte desse livro que me chamou bastante atenção, que nos fala da chamada reconstrução nacional. E nesse momento que a gente sabe que nossa democracia, de certa forma, se torna abalado pelas relações de poder, Paulo nos deixa uma mensagem muito forte sobre essa reconstrução. Que essa reconstrução ela não acontece só pelo meio, mas que ela acontece principalmente pelas pessoas, pelos homens e pelas mulheres. E Paulo nos deixa que é necessário para essa transformação 4 aspectos que são considerados importantes. O primeiro é a unidade, que representa a união de um povo. O individualismo, de certa forma, algo que é muito criticado nas obras de Paulo Freire, ele faz isso, faz com que as pessoas percam esse senso de união, essa necessidade de ter o outro próximo de você, essa solidariedade que é uma característica dos aspectos humanos. Um outro aspecto que ele chama a atenção é pela disciplina, né? Nós termos consciência da nossa ação, o que nossa ação provoca, o que muitas vezes a gente pensa que disciplina é impor ordem, mas não é nesse sentido. Disciplina no sentido de entendermos que nossa ação ela tem uma consequência e que consequência ela traz em relação a isso, em relação à organização e à união de um povo. O segundo ponto que ele nos fala, o terceiro ponto que ele nos fala é em relação ao trabalho. Ele diz que o trabalho é o meio que nós temos para fazer essa reconstrução. A reconstrução, essa reconstrução nacional. Uma nova nação mediada por um novo povo. E o último é a vigilância, que nós devemos estar atentos, né, aos inimigos internos e externos que são contra a essa prática de liberdade. E quando ele nos fala do trabalho, ele diz que o trabalho transforma o mundo. Mas para poder transformar o mundo, nós também temos que nos autotransformar. E ele diz também que esse trabalho, ele só se torna digno a partir do momento que nós fazemos esse trabalho com amor e que somos dignos também de desenvolver esse trabalho não de forma alienada, não de forma imposta, mas porque ele também é uma prática de liberdade que, de certa forma, nos traz dignidade. E ele disse que para acontecer isso, nós precisamos desse princípio da liberdade para acontecer o princípio da criação e não da reprodução, que é o que mais a gente vê no meio educacional, são as pessoas reproduzindo práticas, reproduzindo conceitos. E Paulo Freire não queria que nós o seguíssemos, queria que nós criássemos as nossas práticas a partir dos seus ensinamentos, a partir das suas concepções, certo? E ele diz que existe uma forma de se valorizar isso por meio da unicidade, da união e não da articulação teoria e prática. E essa unicidade ela vem justamente disso, de dizer que nós, seres humanos, somos sujeitos a estarmos abertos a outros saberes
E nesse livro ele faz uma comparação entre a pessoa que planta o cacau, que colhe o cacau, e a pessoa que imprime o jornal. Todas essas práticas são necessárias a essa transformação. E cada um com seu saber teórico e seu saber prático. Mas ele diz que esse processo de autotransformação, ele é partejado. E como a gente sabe, um parto, ele passa por processos. São processos que não são fáceis, mas são necessários. E também ele deixa claro que essa luta é contínua, mas que a gente jamais deve deixar de fazer hoje, né? De para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Então que continuemos a freirear, colocando em prática a nossa liberdade.